Boa tarde, a resposta está no ar. E esses são alguns fatos que foram notícias no dia de hoje. A Folha de São Paulo, igreja não pode virar ONG beneficente, alerta o Chico. Agora São Paulo, Supremo derruba regras para o pagamento de precatórios. O Estado de São Paulo, na primeira homilia, Papa pede conduta irrepreensível. O Globo, uma semana depois, cesta básica sobe, ao contrário do prometido pela Dilma. Valor econômico, governo mudará regime de proteção a patentes. Correio Brasiliense, o Evangelho segundo Francisco. Estado de Minas, primeiro sermão, primeiro alerta. 0 hora, palavras de Francisco. Brasil Econômico, ata do Copom derruba previsões de altas de juros em abril. E nos Estados Unidos, o The New York Times, relatório do Senado culpa JP Morgan por perdas. E o Washington Post, visto familiares podem ser cortados. Na França, o Le Monde diz, o Papa dos Novos Horizontes. O Clarim aqui da nossa vizinha Argentina, terra do Papa, pontífice argentino assombra com gestos de austeridade. A Folha de Londrina, da nossa região, educação impede avanço no ranking do IDH. E o Jornal de Londrina, o Papa Francisco pede que o mundo não caia no pessimismo. Na nossa série de entrevistas, recebemos aqui José Rodrigo Neves, do Parque das Alamandas, que vai falar sobre o mais moderno cemitério da nossa região. O ato vira o fato vira notícia. Está no ar a resposta. 453-6840. E a bola esse fim de semana vai rolar solta no Paraná e no Brasil. Tudo sobre o Campeonato Brasileiro e o que vai acontecer no esporte. O professor Arécio Lima vai falar tudo pra gente. E quero falar agora para você de um assunto importante, que é a beleza feminina, masculina e por que também não empreender e ganhar dinheiro. A E9 Cosméticos, ela tem uma linha completa de instalação comercial para salão de cabeleireiro, uma assessoria para quem vai montar o seu negócio e também toda a linha para fazer a chapinha progressiva, enfim, para que a mulher e o homem fique muito mais bonito do que já é, ou se não é, passa a ser. Então a beleza não é uma questão de vaidade, é de necessidade, é uma questão de fazer sucesso, principalmente no mundo dos negócios. Visite hoje mesmo E9 Cosméticos ou então ligue para o Rodrigo 3321-6858. E por falar em novidade, em avanço, em crescimento, quando o rei do pop, Michael Jackson, morreu, uma das imagens que deixava as TV de LED enfeitavam, nem parecia, é o cemitério onde Michael Jackson foi enterrado. E virou até, e é ainda, um lugar turístico. Nossa, mas o cemitério, porque é bonito, é um lugar inspirador. E não precisa ir aos Estados Unidos para ir num cemitério tão bonito. Está com a gente aqui José Rodrigo Neves, que é do Parque das Alamandas. Boa tarde, José Rodrigo Neves, bem-vindo à resposta. Boa tarde, obrigado, Sebastião, pelo convite. É um prazer estarmos com você aqui hoje. Lá não chama cemitério, chama parque. Lá, na realidade, é Parque das Alamandas, cemitério metropolitano. Sei. Hoje nós estamos com o cemitério aberto e possivelmente mais uns 2, 3 meses teremos também o crematório Parque das Alamandas. O que é o Parque das Alamandas? Bem, o Parque das Alamandas, ele é um cemitério hoje, tipo parque, então diferente do que a gente vê, por exemplo, então diferente do que a gente vê nos cemitérios tradicionais em Londrina e região, é que os cemitérios que hoje são, por exemplo, aqui em Cambé, você tem um cemitério que a gente chama de cemitério tradicional, se bem que você tem uma parte aqui que, se não me engano, é uma parte nova que já é parque. O que seria o cemitério parque? É um local onde você entra e você vê um gramado. É um gramado verde, um gramado bonito, com muito paisagismo, com muitas árvores. É um local onde você não tem aquele impacto
negativo de um cemitério tradicional, com aquelas construções naturais desses cemitérios. Então, a exemplo de Londrina, nós temos, por exemplo, lá 5 cemitérios tradicionais, são os municipais. E então a gente veio com uma proposta, não é uma proposta nova, os cemitérios parques já existem há muitos anos no Brasil e fora do Brasil, mas é uma forma de você igualar as pessoas que ali estão sepultadas. Então, quando você vai no cemitério tradicional, internamente você tem uma diferenciação entre as pessoas. Então você tem jazigos maiores, jazigos menores, jazigos com um revestimento diferenciado. Então ali você tem, dentro do mesmo cemitério, diferenças gritantes, digamos assim, em relação à questão ao nível sociocultural. E no cemitério parque, ao contrário disso, todos são iguais. As lápides são tradicionais, o gramado é igual, obviamente, para todos, e você tem uma harmonia, digamos assim, entre as classes sociais. Não existe nenhuma diferenciação. A única diferenciação dentro de um cemitério-parque, obviamente, são os locais onde essas sepulturas ou esses jazigos são construídos. Então, obviamente, próximo do local da administração, próximo do local onde ocorrem os velórios, quanto mais próximo, o valor, obviamente, é um pouco diferenciado, porque você teria um deslocamento menor em relação ao estacionamento e essas áreas. As pessoas dizem o seguinte, né, acreditam que quando alguém morre, vai para o céu. Né? Mesmo que a pessoa seja mal ou má, aí quando vai ser enterrado, fala, nossa, mas as diferenças sociais, né, até no cemitério tem, que é isso que você falou. Né, um é sepultado num túmulo de mármore ou granito, né, e o outro num túmulo horrível, feio, por causa da situação econômica. Lá há uma igualdade. Essa é a grande diferença de um cemitério-parque. Você tem essa sensação de você estar no local único. Então você não visualiza essa diferença socioeconômica. Todos são iguais, as lápides são padronizadas do próprio parque, e os nomes, obviamente, quando eu digo padronização, é que a lápide e tanto as plaquinhas com os nomes são idênticas. Não há possibilidade de se comprar nada diferente porque simplesmente o poder econômico é outro. Todos são iguais. A ideia que se tem das religiões, do pensamento, né, é que a pessoa morre e vai para o céu. E os cemitérios se tornaram uma dor de cabeça para os prefeitos, porque as cidades cresceram, não tem onde colocar, o sentimento das pessoas estão ali. Então, quando se chega num cemitério, o cemitério, né, todo mundo que morre vai para o céu, mas quando olha para o cemitério, ele, né, pelo menos no pensamento humano, ele tem mais visão de inferno do que do céu. O Parque das Alamandas, ele assemelha com o céu, com o paraíso, que é gramado, árvore. Seria isso? Não, sem dúvida. Eu acho que o projeto arquitetônico, o arquiteto, no caso, que também é um dos sócios, é um arquiteto em Londrina chamado Nelson Giacomo, ele, obviamente, quando ele vislumbrou o Parque das Alamandas, ele imaginou um local onde, obviamente, que ninguém está se falando em prazer. Óbvio, ninguém entra num cemitério e tem prazer em estar lá. Porém, a tendência dos cemitérios na atualidade, e é o exemplo do Parque das Alamandas, é você ter o quê? Um local, no mínimo, aprazível. Então você tem os diferenciais de um cemitério-parque, como eu já disse, que seria a questão do paisagismo, a questão do gramado, aquela coisa toda. Você tem, eu estou falando agora dos aspectos dos diferenciais. Só abrindo parênteses, é que a questão do desleixo, o descuido, não é que vai uma coisa trazer prazer outra, mas talvez aumenta a dor, porque parece um descaso com o sentimento daquele ente querido. Isso, abandono, né? Não, sem dúvida alguma. Eu acabei entrando por um viés, eu vou voltar um pouquinho na questão da sua pergunta. Efetivamente, os cemitérios públicos de Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia, até o próprio prefeito de Rolândia outro dia entrou em contato conosco para ver uma possibilidade até de repente, abrir uma licitação em Rolândia para que fosse feito um novo cemitério na cidade. Transferir o projeto para lá. Seria a ideia, a princípio, de uma conversa inicial, que nós ainda não aprofundamos essa conversa, a ideia, até pelo problema da maioria das cidades do Paraná e, enfim, do Brasil todo, é o problema dos cemitérios. Então, os cemitérios normalmente são tradicionais, estão com falta de vaga, não há, obviamente, uma cobrança de taxa de manutenção desses cessionários que se utilizam dos espaços dos cemitérios públicos, e, na contrapartida, o município não tem como dar um local que tenha segurança, que tenha limpeza, que tenha dignidade.
E é justamente na contramão disso tudo é que o Parque das Alamanas entra oferecendo justamente tudo isso. A questão da limpeza, a questão da segurança 24 horas armada, estacionamento, locais com ar-condicionado. Mas, enfim, voltando um pouco para a questão municipal, é essa sensação que realmente as pessoas têm. Elas entram, por exemplo, num cemitério como o de Londrina, a exemplo de um cemitério da Saudade, na Zona Norte, é um local que, infelizmente, ele não dá ao cessionário, aquela pessoa que perdeu o ente querido e que só pode adquirir de forma do pronto atendimento, ou seja, não há possibilidade em Londrina e região de se adquirir um jazigo antecipadamente, apenas no Parque das Alamandas ou talvez em outros cemitérios particulares. Mas, como todos sabem, há uma dificuldade enorme. O Parque das Alamandas hoje tem 18 mil jazigos. Então, nós temos capacidade para atender Londrina, região, por pelo menos mais 20 anos. É uma cidade. É uma cidade. Londrina inteira, hoje, para vocês terem uma ideia, tem 36 mil jazigos. Só o Parque das Alamandas está oferecendo metade da capacidade de Londrina. Então, é uma área muito grande, uma área que comporta facilmente toda a necessidade de Londrina e região. Cada jazigo comporta quantos? Cada jazigo, a princípio, a gente chama de jazigo tradicional... Na linguagem jurídica chama decújo. De vocês chama como morto, falecido? Falecido. Na realidade, o proprietário da cessão de direito, que a gente chama, a pessoa, o que ela faz? Ela compra uma cessão onerosa de direito de uso. Ela adquire uma capacidade de utilização desse jazigo. E a gente chama de cessionário, porque nós damos uma cessão para ele, de uso. Quando vem a falecer um ente querido... Obviamente, se você comentou que a questão, a linguagem jurídica seria o decújo, nós chamamos do falecido mesmo. Não tem uma palavra, uma linguagem mais simples, até porque você não tem como inventar nomes diferenciados para a mesma questão. Mas é uma questão importante essa que você tocou. Londrina, tanto Londrina, Cambé e Ibiporã, as cidades que eu comentei, você não tem condições de, num cemitério público, adquirir esse jazigo de forma preventiva, que, obviamente, é um valor muito menor do que um valor de você ter que gastar na hora da perda desse ente querido. E abriga quantos falecidos por jazigo? Tem um limite? Não há limite. Na realidade, você tem uma limitação de espaço que pode ser utilizada no futuro. Como é que funciona o cemitério? Nós, no Parque das Alamandas, nós temos 3 tipos de jazigos. Nós temos um jazigo tradicional, que ele possui 3 gavetas. Então, você olha, você tem um gramado, e abaixo desse gramado você tem uma construção tumular, que nós chamamos de jazigo, que possui 3 gavetas. Essas gavetas podem ser usadas da forma tradicional, que seriam, que a gente chama de 3 empilhados, ou jazigos maiores, jazigos de 6 gavetas, ou 3 gavetas com área de serviço. Mas eu vou me atentar na questão, vou me prender na questão do jazigo tradicional. Quando você utiliza o jazigo, você acaba fazendo a inumação na última gaveta, e assim sucessivamente, de baixo para cima. A cada 40 meses, em tese, você pode fazer uma exumação de um ente querido, que porventura você necessite desse jazigo, em média, só para você entender, Sebastião, falecem um parente a cada 14 anos. Essa é a média. As pessoas falam, poxa, mas eu perdi meu avô, minha avó, foi meio próximo, mas a média são a cada 14 anos. Então, um jazigo de 3 gavetas, ele acomoda uma família de tamanho médio, pai, mãe, 3 filhos, de uma forma tranquila, até mais, inclusive. Famílias tradicionais, que não sejam famílias grandes, um jazigo tradicional, ele acomoda bem isso. E a cada 40 meses, caso esse jazigo já esteja ocupado na sua totalidade, você exuma, efetivamente, as pessoas que já estão em condição de exumação. E você reaproveita esse jazigo. Um jazigo, ele é eterno. Na realidade, ele é, o termo jurídico que a gente usa, perpétuo. Então, ad eterno. Ad eterno. Então, a única contrapartida que existe num cemitério particular em relação ao cemitério público é que o cemitério particular cobra uma taxa de manutenção anual. Para quê? Para dar justamente esse suporte às famílias. O gramado limpo, todo o paisagismo cortado, segurança 24 horas, auxiliador, que é um diferencial também do Parque das Alamandas, que no momento do falecimento você tem um telefone de plantão onde você comunica ao Parque das Alamandas e nós damos toda a assessoria junto à CESF ou junto à
as funerárias Até da porque região. é um momento que pega a família de forte emoção, pode gastar além, né, não está preparada para aquilo. Sem dúvida mesmo alguma. que a pessoa esteja em estado terminal, né, a família acredita que a pessoa vai viver. Né? Não, Ninguém quer morrer. Sem dúvida alguma. Independente da forma como esse ente querido venha a falecer, é uma perda irreparável. Sempre uma vida é uma perda irreparável para a família. Então, todos nós, infelizmente, passamos por isso alguma vez na vida, ou passaremos. Então, para o Parque das Alamandas, o que é importante? É tentar amenizar esse momento para essa família. De que forma? Ou Primeiro, ser da tratado própria... com respeito. Sem dúvida, Pelo respeito, menos. a dignidade, você dá uma condição, naquele momento da perda, de você ter um Sente forte conforto. emoção. Então você tem, além desse conforto visual que eu falei do cemitério, você tem uma série de atributos que nós colocamos à disposição dos clientes nesse sentido. Você tem sala de velório climatizada, acesso à internet, você tem lanchonete que funciona também em todo o período do velório, você tem banheiros limpos, isso é muito importante. Parece básico, mas a gente vê por aí nos cemitérios, principalmente os públicos, não estou aqui para falar mal de cemitério público, não é isso. Mas eu acho que a grande diferença de um cemitério particular, que tem todos os custos envolvidos, e nós sabemos qual é a real dificuldade das famílias nesse momento. Então, nós estamos o quê? Proporcionando para essas famílias essa dignidade, Sebastião, que as famílias não têm, muitas vezes, em outros cemitérios. Básicas, como, por exemplo, um banheiro limpo, uma segurança 24 horas, você pode velar o seu ente querido a noite toda. O cemitério, inclusive, são lugares que são visados para assalto, para tudo. Exatamente. Então, tem algumas imagens aí passando agora. Esse é o saguão principal nosso, são 300 metros quadrados, climatizado. E nós temos 5 salas de velório na atualidade. Parece até mais um hotel de luxo, né? Parece um condomínio fechado, um hotel. Nós não temos, obviamente, serviço de hotelaria, mas tem lanchonete. Aí a gente chama de Praça da Árvore, que é um local diferenciado. A lanchonete nossa aqui, nesse momento, é uma lanchonete pequena, mas nós já vamos iniciar uma obra, possivelmente agora em junho, para uma ampliação do cemitério, numa área administrativa, lanchonete e floricultura, em mais 1.000 metros quadrados. Sei. Então, o que nós estamos montando em Londrina é um negócio perpétuo. Eu tenho hoje 40 anos, meu filho vai tocar esse negócio, e possivelmente meu neto, e assim por diante. É um negócio que você tem que criar com seriedade, você tem que tratar com respeito, você tem que cuidar do seu cessionário, porque aquele senhor ou aquela senhora que hoje está comprando um jazigo comigo, eu vou cuidar dele o resto da vida. Ele vem a falecer, eu também vou falecer, vou ficar no Parque das Alamandas, mas o que fica dentro do cemitério é isso. Nós temos esse respeito, nós temos esse pensamento de falar, olha, o que nós fazemos hoje, a maneira como nós tratamos nossos clientes hoje é uma coisa que tem que ser contínua. Nós vamos cuidar do futuro, da futura criança que hoje está indo no velório de um avô, possivelmente ela vai passar o resto da vida visitando esse avô dentro do parque. Então, realmente é uma preocupação que nós temos. José, aí tem aquela família que está nos assistindo, fala, puxa, la vida, meu pai, meu avô, meu filho está lá no cemitério, está sujo, né? Está nessas condições. Se eu soubesse que tinha o Parque das Alamandas, a gente podia ter sepultado lá. Tem como transferir os restos mortais? Geralmente a carneira tem 1, 2, 3 da família. E ser transferido tudo isso para o Parque das Alamandas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uma das vendas que a gente, inclusive, faz é justamente isso. Tem muitas famílias, tanto em Londrina quanto em Cambé, que estão, por exemplo, em cemitério público e locam o que eles chamam de carneira. Porque às vezes a pessoa, infelizmente, não tem condições de comprar um jazigo naquele momento, que é um momento de perda, e como eu disse anteriormente, nos jazigos municipais você só tem a possibilidade de comprar no pronto atendimento, e obviamente o pronto atendimento é mais caro, então os municípios dão a possibilidade, eles oferecem essa locação de carneiras. Então você tem um prazo específico de 3, 4 anos para poder retirar esses restos mortais e transferir para algum local. Você tem a opção de comprar o jazigo no mesmo local, onde está hoje, a gente chama de inumados, né, os sepultados, mas o Parque das Alamandas tem essa condição.
e não há necessidade, obviamente, quando você tem uma transferência de restos mortais, nós não consideramos isso um pronto atendimento. Obviamente, pronto atendimento é um falecido. É uma pessoa que acabou de falecer. Vocês fazem toda essa assessoria? Sim, essa é uma dos nossos diferenciais, é esse auxiliador. Ele, para não perder o raciocínio, daqui a pouco eu falo do auxiliador, só falando da questão da transferência, esse é um dos nossos diferenciais. Nós temos hoje no Parque das Alamandas algo em torno de 400 pessoas sepultadas. É um número bastante grande e um percentual grande desses também é de transferências de restos mortais. Então, nós até incentivamos isso. As pessoas, principalmente no início, que estavam com esse problema de prefeitura ligando, olha, a senhora vai ter que, ou o senhor vai ter que retirar os restos mortais do seu ente querido, vai ter que transferir, ou vai ter que comprar um jazigo. Então, nós recebemos muito isso, Sebastião, principalmente no primeiro ano nosso de funcionamento. Nós estamos abertos há mais ou menos 1 ano e meio. Sim. E, então, nós até incentivamos isso. A pessoa tem as condições de comprar um jazigo sem ser no pronto atendimento, a gente chama de compra previdente, tem condições de fazer um parcelamento de até 60 meses, e assim que adquire, por exemplo, a gente chama de taxa de adesão, isso, obrigado, a gente chama de taxa de adesão, com a taxa de adesão e mais 5 parcelas pagas, a gente tem esse diferencial porque é muito complicada essa questão também da inadimplência. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é uma regra que nós estabelecemos por conta desse 1 ano e meio de operação. Então, enfim, é um valor pequeno, nós temos parcelas de R$180, então, a partir de um determinado momento, questão financeira também, você já pode transferir, por exemplo... Essa parcela de pagamento, um certo valor, tem para criar um vínculo você entre tem o Parque das Alamandas e o seu cliente. Você não tem como fazer uma inumação, você não tem como fazer uma transferência de restos mortais com uma parcela só da adesão. Não tem como. Isso, infelizmente, não se vê em nenhum cemitério isso. Mas conosco existe essa facilidade, pode comprar jazigo em cartão, paga em 10 vezes sem juros no cartão. Então, assim, quem quer comprar jazigo, hoje tem condições de comprar jazigo e um jazigo com valor bastante competitivo. Bastante competitivo. E além do valor do jazigo, como a gente estava falando, você comentou a respeito do auxiliador, nós temos essa questão do auxiliador, que na hora da perda tem um telefone, 24 horas, que é um telefone de plantão, onde a pessoa liga e o nosso auxiliador vai com a família até a funerária ou até a SESF, no caso de Londrina é a SESF, e acompanha absolutamente tudo que a família precisa. Direciona, olha, você tem que buscar uma roupa, a roupa tem que ser assim, assim, assado, ou, olha, precisa avisar alguém, precisa colocar no jornal, ela auxilia isso, precisa buscar alguém no aeroporto, ela providencia um táxi, enfim, todas as necessidades da família. Uma assessoria é um anjo da guarda, digamos assim. Ele fica ao lado da família, atendendo essa família até a hora do sepultamento. Ele acompanha até o sepultamento. Eu fiz essa pergunta da transferência porque, às vezes, por exemplo, tem aquele filho que o pai faleceu, às vezes tinha uma condição financeira difícil, o pai às vezes foi até sepultado sem dignidade, né? E às vezes ele quer, eu não posso trazer meu pai ou alguma coisa de volta, minha mãe, minha avó, seja quem for, né? Mas eu gostaria que ela fosse sepultada aqui, né? Puxa ela a vida, mas quer dizer, é uma forma, né? Lógico que não vai ressuscitar, não vai acontecer nada, mas de pelo menos, né, ter uma memória mais digna, dúvida, né? Não uma memória de peso, de consciência. Sem dúvida. E a memória é para sempre. Então sempre. Você, na realidade, isso é muito natural, porque culturalmente nós gostamos de cemitério, nós aprendemos a ter cemitério no Brasil, então nós, até exemplo do dia de finados, nós dedicamos um dia à visitação, principalmente os católicos. Os não católicos talvez não tenham essa mesma preocupação. Mas independente do finados ou não, a visitação a jazigos ela é muito comum. E é justamente essa dignidade que você está comentando. Às vezes você, por questões financeiras, você não teve, naquele momento, condição de dar àquele ente querido, ao pai, ao avô ou à mãe, um local que a merecia, porque todos, obviamente, merecem o melhor possível. Então, isso acontece. Muitas pessoas fazem essa transferência para o Parque das Alamandas e a visitação, infelizmente, a pessoa após o falecimento,
a dor fica para quem está vivo. Uma pergunta, já que vocês têm, como você falou o nome da pessoa que assessora? O auxiliador. O auxiliador. Por exemplo, um casal, às vezes, um quer ser sepultado no jazigo do pai. Familiar, né? sim. O outro, não, eu quero do meu. Aí fica aquele negócio. Por exemplo, tem alguma briga jurídica ou alguém que decide? Por exemplo, um casal morreu, o homem ou a mulher. Aquele que ficou vivo tem o poder de decidir? Tem. Tem? A não ser assim, que ele deixe em vida... Um testamento. Um testamento, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, ainda... Eu não vou entrar em mérito jurídico, até porque eu também não tenho digamos assim, esse conhecimento aprofundado sobre isso. Mas as decisões sobre aonde vai aquele falecido é de quem está vivo. É do cônjuge vivo. É do cônjuge sobrevivente. O que está vivo, exatamente. Então, o cônjuge sobrevivente também é uma questão jurídica, mas... É de quem está vivo. Então, tá, mas vamos supor, tem o homem e a mulher, aí morre a mulher, aí o marido fala assim, não, eu vou sepultar no túmulo que foi meu pai está e tal. Aí chega alguém da família da mulher, fala, não, ela disse em vida que ela queria ser sepultada no túmulo do pai dela, do avô dela. Não tem nada de prova. Como que vocês decidem? Procura algum advogado, alguma coisa? Ou, ou a palavra do sobrevivente que tem força? Não, a decisão não é nossa. A decisão não é do cemitério. O cemitério, ele simplesmente ele atende a família que já escolheu o Parque das Alamandas. Essa decisão, ela fica na funerária ou na ACESF. Na ACESF. Não vai para vocês esse conflito, então? Não, o conflito nós não lidamos com esse tipo. Ou a funerária. Porque é uma decisão familiar. Sei. Quando nos comunicam do óbito, é porque já houve a escolha do Parque das Alamandas, falou, olha, está chegando um sepultamento, aliás, um velório e um sepultamento para o Parque das Alamandas tal hora. Então nós não... Até porque, para o auxiliador, ou é no pronto atendimento, a pessoa não tem jazigo e precisa de um jazigo, ela já liga, já negocia com o próprio auxiliador e ele já entra fazendo o atendimento, ou ele já tem o jazigo no Parque das Alamandas. Então, não existe esse conflito. É a decisão, na hora da perda, quando não se tem o jazigo, aí sim, aí você começa a discutir entre a família, dizendo, olha, nós não temos um jazigo, então precisamos tomar uma decisão. Para onde ir? Aí você tem várias opções. Como eu te disse, nos cemitérios públicos só se compra com o falecimento. Então, abre o leque. De onde veio essa inspiração? Bem, na realidade... Não é do cemitério do Michael Jackson, não? Não foi do Michael Jackson. Na realidade... Porque quando ele morreu, né, passou muito, eu achei o cemitério dele bonito. Eu ainda falei para minha mulher, quando eu morrer eu quero ser sepultado num cemitério desse. Eu não me lembro o nome do bate aquele vento, assim, aquelas árvores. É maravilhoso. É um negócio bonito, velho. Eu realmente não me recordo o nome do cemitério, mas você comentou no início da matéria a questão do que a gente chama de necroturismo. Na realidade, existem vários cemitérios no mundo que são amplamente visitados. De você já veio alguém de outro lugar? Já teve. Eu quero conhecer, ver como é que é. Acontece muito. E a ideia nossa é justamente fazer com que as pessoas vão ao cemitério não apenas para visitar os falecidos. Outro dia até apareceu uma pessoa lá com uma bicicleta, andou nas vias internas do cemitério, ficou ali no que a gente chama de Praça da Árvore, ele sentou, ficou ali meia hora. E aí, até por curiosidade, uma das nossas funcionárias foi conversar com essa pessoa. Falou, olha, que legal, você veio andar, você veio... Então, eu não tenho ninguém sepultado aqui. Mas eu acho um lugar tão gostoso, tão bonito, e fica próximo até em frente à Cacique, às vezes vem aquele cheirinho de café também. Então, assim, é uma paz, é uma delícia. Claro, eu estou falando do meu cemitério. Você vai falar, poxa, ele está puxando a... Eu acho que até vira mas é um lugar gostoso. Filosófica, né, para quem escreve. Olha, a tendência música, é essa. Né? A tendência é essa. Porque você pensa, eu nasci, eu estou vivendo e vou aqui, porque não adianta correr. Não, né? sem dúvida. E as pessoas que querem comprar, muitas vezes falam assim, olha, infelizmente, durante a minha vida, eu não tive condições de ter a casa que eu queria ter, o carro que eu gostaria de ter. Aí envolve aquela questão realmente do sentimento da pessoa. E a hora que ela vê o parque, tem pessoas que se emocionam. É muito bonito de ver isso. Na hora da compra. Não na hora do pronto atendimento, porque realmente é uma hora muito complicada. Mas
A gente vê senhorinhas que vão visitar, inclusive o próprio vendedor, a gente facilita demais isso, sabe? O vendedor vai até a casa, às vezes a pessoa não tem como vir até o parque naquele momento. Ah, meu filho trabalha no centro, eu tenho que ter um tempo para, um final de semana, às vezes, para ele poder me levar até o Parque das Alamandas para conhecer. Então, esse é até um facilitador. O vendedor vai até a casa do cliente, pega o cliente e traz até o parque para ele conhecer. E as pessoas, a gente vê essas senhorinhas, às vezes, senhores, e dão esse relato, sabe, Sebastião? Eles falam, poxa, eu quero um lugar desse para dar dignidade a mim próprio e a minha família. E a questão do necroturismo que eu estava comentando, que você falou do funeral e o enterro do Michael Jackson, nós temos exemplos próximos até. Tem em São Paulo, tem o próprio cemitério do Morumbi, que está enterrado o Ayrton Senna. Em Guarulhos tem lá o pessoal do Mamonas Assassinas. Então, o que faz o cemitério? Às vezes o que faz o cemitério é quem está lá enterrado. Mas podemos dizer, historicamente, né? Tem o da Recoleta em Buenos Aires, tem o de Montparnasse em Paris, tem em Washington o cemitério de Arlington, que é um cemitério maravilhoso. Na Rússia, sim, sem dúvida alguma. Do Che Guevara. Sem dúvida, sem dúvida. E aquilo acaba atraindo multidões, acaba atraindo turistas. Você vê na própria Buenos Aires, não tem quem vá a Buenos Aires e não conheça um cemitério da Recoleta. Isso. Né? Não é a nossa intenção fazer com que o Parque das Alamandas seja um local de turismo. É uma realidade que não tem como fugir. Né? Sim. Isso aí depende de 100 anos, 150 anos, enfim. Mas o mínimo que a gente quer realmente é dar esse local bonito para as pessoas. José Alberto, a pessoa que quer adquirir, quer ir lá fazer uma visita, precisa ligar ou pode chegar lá, está aberto, tem um horário de público, como que funciona? O cemitério, ele funciona 7 dias por semana, tá? Se não há nenhum tipo de velório, ele tem um horário de funcionamento, obviamente, das 8 às 6 da tarde. Os portões ficam abertos, a pessoa pode ir de carro, entrar no cemitério, parar, tem lá a lanchonete, tem sempre um vendedor de plantão dentro do cemitério. E tem, além dessa possibilidade de você já fazer a visitação sem um prévio atendimento, você pode, obviamente, ligar no telefone, onde nós temos sempre alguém de plantão para atender, que fica em Londrina, no 33718200. A pessoa liga e fala, olha, eu gostaria de conhecer o parque, gostaria de receber informações, nós podemos mandar informações por e-mail, nós podemos fazer com que o vendedor visite em casa, visite no escritório, da melhor forma possível que puder. Temos também as informações via site, como está na tela, www.parquealamandas.com.br. Lá tem todas as informações, lá também tem preços, tem forma de agendamento, você pode ligar, tem um campo onde você coloca o telefone, na hora o vendedor já recebe uma mensagem e se comunica com o cliente. Enfim, quem efetivamente tem interesse, não apenas de adquirir, mas tem interesse de conhecer, tem interesse de receber informações, pode ligar, como eu disse, 33718200, nós vamos ter o prazer de atender da melhor forma possível. Muito bem. Obrigado pela sua visita aqui. Quando tiver alguma novidade, a hora que sobre o crematório, a gente vai falar num outro momento. Eu venho novamente para falar do crematório. Explicar. Acredito que mais uns 2 meses a gente já tenha condições de abrir o crematório. Estamos em fase final de obra. Fase final de obra. Infelizmente, chove muito. É algo também bastante novo, né? complicado. E eu imagino que nós estamos aí em dia 15 de março, possivelmente até 15 de junho a gente já tem a licença final, que é a licença de operação, mas eu volto numa próxima oportunidade para falar exclusivamente de licença sobre ambiental, né? Sem dúvida nenhuma. Assim como o cemitério. Você me perguntou da questão... Desculpa, não sei se a gente tem mais tempo, mas você me perguntou da questão da ideia de se criar um cemitério que se veio do funeral do Michael Jackson. Na realidade, só para que os telespectadores tenham ideia do que é um projeto de cemitério, o cemitério foi criado em 1998. Tá? Ou seja, da ideia de se montar um cemitério até efetivamente iniciar a obra foram 11 anos. E todo o licenciamento ambiental é muito sério, muito difícil, e oneroso. Além de difícil, é oneroso. Depois da Constituição de 88, essa questão ambiental ela ficou muito séria. Muito séria. Nós tivemos, só para você entender, nós tivemos que fazer o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental,
que é o mais completo que existe para cemitério. Para não contaminar freio. Lençol freático. Lençol freático, freio não. Lençol freático. Isso. Nós temos, se você quiser um dia eu volto para falar só de questões ambientais de cemitério, que isso, nós temos uma segurança enorme no Parque das Alamandas. Vamos falar assim, a gente convida aqui alguém do IAP, a gente faz um debate. Isso, aqui. claro. E que mais? E a questão do licenciamento, que a gente estava comentando, é que realmente é bastante complicado. Demora-se aí para um cemitério pelo menos 3 anos para se obter as licenças iniciais. Tem que ser alguém que está comprometido e determinado mesmo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, então, José Rodrigo Neves. Obrigado a você. Estamos sempre à sua disposição. Ok, tá muito bom? obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Obrigado. E se você está pagando juros abusivos, ou seu veículo está sendo ameaçado de busca e apreensão, antes de você chegar no teu trabalho, a financeira já liga para você. Ligue 3334-2574 e faça a revisão do seu financiamento. A resposta volta em instantes com o professor Aécio Lima e o relato do esporte que vai rolar no fim de semana. 453-6840. Posta de volta. E o que ocupa as páginas dos principais jornais de todo o mundo é o nome do novo Papa, o Chico. Então, a nossa cidade, país vizinho, a Argentina, né, que já degradeia no futebol, em piada e outras coisas com o Brasil tinha o seu Papa Dom Odílio, que concorria, um dos cardeais, também a Argentina concorria. E a Argentina venceu o Brasil. Só que o Papa Dom Odílio não saiu do Vaticano antes que acabasse o conclave. Boa tarde, professor Aécio. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, pessoal de Cambé, região. Professor Aécio, o São Paulo jogou lá com o time da Argentina e eles não voltaram no segundo tempo. O Dom Odílio não fez isso com o Francisco. E nem vai fazer. O nível deles é outro, né? É outro esquema, outra coisa, né? Mas a gente fica contente com o novo Papa. Você vê, eu estava vendo uma reportagem agora há pouco, que ele até de ônibus ele estava andando, rapaz. Então você vê que é uma pessoa simples. Em 1200 anos, é a primeira vez que tem um Papa das Américas. Pois é. Né? Latino. Correto. E foi muito boa a escolha, né? E o pessoal estava esperando lá, tinha mais ou menos uma aposta lá em cima de um outro nome. E realmente, como diz aí no futebol, deu zebra. Deu zebra. Mas foi uma zebra muito boa. Alguém faz negócio de fazer piada com argentinos, essas coisas? Eu não sei, mas possivelmente o Pânico domingo deve fazer alguma folgação, alguma coisa. Não sei qual é o limite dele de respeito com a religião, com esse tipo de coisa. A nível aí de ministérios, e presidência e senadores, eles fazem uma festa, né? Mas eu creio que eles vão ser mais ponderados e Deus permita que eles tenham uma sabedoria muito grande e não ficar no sarro com o Papa, né? Porque é uma coisa séria, pessoalmente eu não gosto de brincar com esse negócio de religião, que envolve as coisas de Deus. Mas você sabe eu acho que tem que saber separar uma coisa da outra. Exatamente. Né? E você sabe que esse pessoal do Pânico, eles são fogo, né? A gente tem que ficar... Vamos esperar. Eles vão além do... Inclusive, a gente é sabido que já tem várias ações contra eles, porque eles excedem o limite, né, professor, eu acho que eles ridicularizam algumas pessoas. Exatamente. Sabe? Essa questão que passa no Faustão, no Ratinho, nesses programas de televisão, vídeo cacetado, essas coisas, né, a pessoa pula, bate a cabeça, se machuca. Não quero ser moralista, mas aí passa todo mundo rindo, narrando. É uma forma errada de fazer as coisas, desumana, porque você ri da desgraça alheia. Exato. Será que gostaria eu de pular e tacar a cabeça no chão? Né? Fica difícil. Nadar, eu conheci um homem, ele na cidade que eu morava, e você que é professor de educação física, tinha um trampolim, sabe, num country club. Correto. E tiraram a água da piscina. E ele tinha tomado umas cachaças, ele não viu que não tinha água, pulou lá, sabe? Aí ficou andando uns 3 meses com o pescoço duro,
Porque, então, aí você vai rir da desgraça alheia, não pode só. É uma situação difícil, né? Não tem jeito de não dar risada no caso dele. Mas é uma fatalidade, né? Chega até... Isso. E a questão social, a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, a 23ª Vara do Trabalho, condenou a Gol a pagar 1 milhão de multa por dano moral, porque a Gol comprou a Webjet e tinham um acordo para não fazer demissão em massa. E ela demitiu os funcionários, então causou um dano moral coletivo em trabalhadores do sistema de aviação. Também, professor Arécio, a tribuna livre da Câmara de Vereadores aqui de Cambé, né, o senhor Silvio Adão, usou a tribuna de A43 e cobrou dos vereadores para que vão ao prefeito, ao Poder Executivo, e que tenha no Jardim Bandeirantes uma agência do trabalhador e uma subprefeitura. Geograficamente, o Jardim Bandeirantes, Silvino, Anelisa tem mais habitantes do que muitos municípios. É até bem cabível isso. Não sei se a agência do trabalhador comporta, embora ali tenha muitas indústrias, muitas empresas, mas pelo menos a subprefeitura eu acho que seria bem-vindo naquela região que faz divisa com Londrina. O importante, na minha ótica, é atender a população, né, Sebastião? Eu acho que tudo que for para melhorar, para atender a população, para facilitar o dia a dia das pessoas, eu acho que é bem-vindo. É lógico que cabe vamos fazer um estudo daquela região, ver se comporta ou não, mas eu acho que tudo que for para melhorar o atendimento, para facilitar o dia a dia da população... da prefeitura. Seria ótimo, é viável. É uma descentralização administrativa. Também, professor Arécio, a presidente Dilma hoje ela reúne com todos os seus ministros. Né? O PSDB de Gilberto Kassab, que é o partido do Alexandre Quiref de Londrina, deve ocupar algum espaço no governo federal. O PMDB quer ampliar o seu espaço e a dúvida fica ao partido da Igreja Universal do Reino de Deus, o PR. Também como disse, a gente tem que avaliar, né? Ela já está construindo a reeleição dela. Exatamente, como eu disse, já está plantando para colher lá na frente, né? Será que até a reeleição o pessoal vai esquecer mais o Lula? Ou já se tornou mais forte que o Lula, você não acha? Muito mais. A gente sabe que, inclusive, ela é cria do Lula, né? Foi o Lula que foi investindo nela e ensinando ela como é que fazia as coisas. E tem saído muito bem. Agora, uma coisa... Ela parece que tem pulso mais firme que o Lula, exatamente. Né? Eu tenho, junto aos seus ministérios aí, ela dá uma juntada nos ministros e ela não tem fala, ela chega junto mesmo e fala, não está bom, então sai. Isso. E eu creio que ela deve ter sucesso aí na frente, ela já está plantando já para colher lá na frente uma votação boa. Agora, existe o pessoal do contra sempre, né? Ela vai ter que trabalhar também para ser mas o PSDB está duro de emplacar um presidente. O nome hoje, Você já tem alguma coisa? O nome do José Serra, né, não conseguiu ganhar nem para governo de São Paulo. E o nome mais cotado dentro do PSDB é o do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Aécio Neves é muito forte, a gente já sabe disso há muito tempo e cada vez ele está se fortalecendo mais. Tanto é que ele tem feito umas parcerias muito boas. Eu não sei, Aécio, professor Aécio Lima, se não vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Geraldo Alckmin. Todo mundo diz, não, que o Geraldo Alckmin realmente ele é uma pessoa bem vista e tal. E o Lula derrotou ele. E a Dilma está mais forte agora do que o Lula no segundo turno. Porque o Lula parece que a coisa não ia, né? E a chegou Dilma, na última hora. E aí mesmo assim ele derrotou o Alckmin. Exatamente. Então, o PSDB vai ter que suar a camisa. Mas sempre a gente sabe que nessa fase aí da política, quando vai chegando nos finalmente, sempre tem os acordos, as parcerias e realmente essas pessoas que já estão na ponta há muito tempo aí, saem disparadas e acabam ganhando mesmo. Eu acho que tem muito acerto, muito acordo nessa área de política, né? Então vamos esperar, vamos aguardar para ver, Sebastião. Ainda sobre a presidente Dilma, ela pede para que os empresários tenham consciência e venham baratear a cesta básica. Ela tirou o PIS com fins dos alimentos da cesta básica. O que é engraçado, professor Arécio, que quando o governo fala que vai aumentar, eles já repassam. Aí tira o imposto
Parece que é mais cômodo deixar do jeito que está. Tudo é acerto, é estudo e tal, mas você vê, tem na área, principalmente na área de educação aí, que a gente acompanha mais, há um descontentamento grande com ela e com o governo, porque os salários dos professores estão muito pouco, entendeu? E realmente, se você for constatar, não é fácil. Então ela vai encontrar algumas pessoas contra. Lógico que ela vai trabalhar em cima disso e procurar, ela é sempre muito bem assessorada, procurar fazer um contento para ela fazer votação. Mas que existe muita gente também contra, tem. E agora mudando de política e economia para o esporte, que é saudável e muito bom, como está a agenda para o fim de semana, os embates? Esse final de semana tem bastante atividade esportiva. Uma delas é que o Santos, nós tivemos notícia que o Santos deve renovar com o Neymar. Já teve uma reunião ontem à noite lá em Santos. E provavelmente, o pessoal estava falando que o Neymar já estava vendido. O Santos, se vendesse o Neymar hoje, Sebastião, para você ter uma ideia, o Santos ia embolsar 40 milhões na negociação. Dava para fazer muito Neymar, muito atleta lá no centro de treinamento. 40 milhões é muita grana para investir no CT lá e nas escolinhas do Santos. E havia uma divisão na diretoria, uns queriam vender, outros querem que fique com ele. E pela informação que a gente tem, está prevalecendo ele sabe ficar por mais. Avance, um dia faz Neymar em laboratório. É difícil, hein? Então está avançando bem as negociações para que ele fique. Tanto é que, segundo o presidente do Santos, falou ontem que já existe 7 patrocinadores envolvidos para que o Neymar permaneça. Aí você imagina o montante de dinheiro que é nesse patrocínio. Porque se o Santos vendesse hoje o Neymar, ia embolsar 40 milhões, é uma cifra razoável. É muito dinheiro, para você ver como é que o Brasil é um celeiro de jogadores, né? E também, falando da Fórmula 1 agora também, que sábado agora vai ter o treino de classificatório lá na Austrália, onde vai envolver 22 carros, inclusive no Felipe Massa, que continua com a Ferrari, renovou. E o início do campeonato vai ser lá esse ano? Exato, na Austrália. Sábado é o treino classificatório, às 3 horas da tarde, e no domingo haverá já a corrida, a série especial de Fórmula 1. O nome mais forte, professor, do Brasil é o Felipe Massa. Felipe Massa, está na Ferrari, né? E está muito bem, e ele está com um carro muito bom. Escuderia da Ferrari não tem nem o que falar, né, Sebastião? É que nem a gente fala, você quer andar de Fusca ou você quer andar de Ferrari? Ferrari, né? O cara tá... Chama a atenção da loira, da morena, do dinheiro, do Santander, de todos. A estrutura é muito grande, muito envolvido, muito patrocínio, né? Exatamente. E a corrida aqui no Brasil está marcada para o dia 24 de novembro, bem no finalzinho. Aí nós podemos ter a oportunidade de ver os carros e a Fórmula 1. Vamos torcer para que o Felipe Massa... Entendeu? Esteja bem. A gente ainda tem muita saudade do nosso Ayrton Senna aos domingos, né? Mas quem sabe aí o Massa não consiga trazer muita alegria para nós aí nessa temporada de Fórmula 1. E mudando da Fórmula 1 para a nossa região aqui, o esporte, o Clube da Cel, Sebastião, eles estão com um trabalho na escolinha e também adulto de tênis de mesa. A japonesada gosta de jogar tênis de mesa, tem o pessoal, assim, a gente fala japonês, mas a maioria é japonês, né? E eles estão com uma equipe muito boa e vai representar a CEL aqui de Londrina nesse final de semana, na cidade de Cascavel. É a primeira fase do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa. E só eu tive a informação que só lá nessa temporada agora está envolvido 23 clubes do Paraná e 300 atletas nessa modalidade de tênis de mesa. Então, grande evento. Preciso conversar uma hora com o Garrincha, pessoal da Secretaria de Esporte aqui de Cambé, ver se existe essa modalidade aqui, se Cambé participa de alguma coisa também nessa modalidade de tênis de mesa. E também aproveitando e falando também do tênis de campo. A semana passada, a nível nacional e internacional, né, teve o Nadal que ganhou do Federer. Você vê, foi um jogo de 1 hora e 25 minutos e o Nadal acabou ganhando do Federer, rapaz. Foi um jogo muito bom. O pessoal que gosta aí do tênis de campo, é uma modalidade muito boa e também que, para quem gosta, queimar um pouquinho
da gordurinha. Porque soa mesmo, transpira. Esses dias eu vi um treino de um amigo meu lá na BB, ele jogou 20 minutos, estava molhadinho de suor. Mas como existe, a gente fica de fora, mas quem está lá dentro, a coisa pega. Tem que correr muito atrás daquela bolinha, viu, Sebastião? Não é fácil, não. Entendeu? Beleza. E também para a gente comunicar que o Luiz Carlos da BB lá de Londrina passou aqui para a gente que começa terça-feira o campeonato de futebol suíço Master. Estão envolvidos 10 equipes para atletas acima de 50 anos. E lá na BB os campeonatos são muito bons, o nível é muito bom. Se você tiver a oportunidade, vá uma terça-feira à noite na BB de Londrina e você vai ter a oportunidade de acompanhar essas equipes. E para falar também agora um pouco do nosso Tubarão, né, Sebastião? Ganhou de 1 a 0. Pensei que você não ia falar do Tubarão, não, eu já ia cutucar você aqui. Nós vamos falar que o Tubarão sofreu um pouquinho, mas ganhou de 1 a 0, né? Debaixo daquela chuva. Só não ganha dos times da capital, rapaz? É que os árbitros não deixam, né? A arbitragem não deixa, senão... Não tem como não... Mas essa aí vai mudar. Então, voltando aqui, o Londrina ganhou de 1 a 0. Debaixo daquela chuva, a torcida apareceu 5.600 pagantes. Você vê como é que a torcida tem comparecido. Aquele domingo de sol que o Malucelli ficou bravo, deu 3 mil. Pois é. Né? Agora, mas ele cumpriu. O ingresso está sendo vendido a R$20. Você vê que a torcida já começa a comparecer, mesmo com aquela chuva que estava quarta-feira. O pessoal deu mais de 5.500 pagantes. Entendeu? Eu vejo assim. O Malucelli está fazendo a parte dele, o técnico está fazendo, os atletas estão jogando bem, jogaram muito bem. O Danilo não tem nem o que falar, é um herói, sabe? Um goleiro muito bom, dá uma segurança muito está grande. Participando, né? A expectativa daquele jogo contra o Curitiba era vender 20 mil, passou de 30 mil. Né? A única coisa que não tem como a gente não falar é que atrapalhou a federação e a arbitragem. Mas no demais... Vamos torcer para que o nosso Tubarão continue dessa forma. Então, e o Londrina deve jogar agora esse final de semana contra o Nacional de Rolândia. E segundo a gente já teve informação, o Londrina já retorna ao time do Londrina no Celcinho, que estava suspenso. Já vai jogar mais completo o time. Eu creio que o Londrina deva ganhar, porque é claro que as equipes agora estão se fortalecendo. Agora, principalmente essas equipes perderam para o Londrina de 6, de 4, 3 a 0, eles vêm para jogar na retranca. Já visto aí esse último jogo, né? O time do Rio Branco jogou atrás quase o tempo inteiro e foi difícil para o Londrina fazer o gol, mas conseguiu fazer. E também é que o Londrina agora contratou um jogador que veio do Pará, tem 22 anos, e a única coisa que eu fiquei assim meio... descontente é que é um jogador de 22 anos, tal, não tem assim muita expressão, tal, mas o problema é que ele vem já de uma cirurgia de 5 meses, sabe? Então é duro que a gente fala, poxa, mas falaram que contratar os atletas aqui do estado de São Paulo em atividade, né, para já chegar e já pôr. Aí traz um jogador, tudo bem que ele é novo, é lá do Pará, não é muito conhecido, mas segundo informações diz que é muito bom jogador, joga no meio. Mas faz 5 meses fez cirurgia, então vai acabar vindo se recuperar aqui no Londrina, Sebastião. Será que você não está debulhando, né? Pois é. Então a gente já estava esperando um jogador para chegar em boa forma física e já entrar para fortalecer o time do Londrina. Mas disse que o rapaz veio, está com 5 meses fez cirurgia, tem que adquirir condição física e fazer uma boa recuperação da cirurgia, né? Mas vamos torcer para que dê tudo certo, né? E vamos apostar que creio eu que o Sérgio Malucelli, o Tencati, o próprio João Severo são pessoas que estão no ramo aí do esporte há muitos anos, não ia trazer, né? Como diz um cavalo paraguaio aí, agora que o Londrina tá bem, né? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. E o que nós tínhamos hoje, Sebastião, para falar do esporte é isso daí. Um bom final de semana a todos os cambeenses, o pessoal da cidade, e até segunda-feira, se Deus quiser. Nós queremos agradecer a todos que nos prestigiaram, a sua audiência, assistindo aqui a TV Cambé, a resposta. Voltamos no próximo programa, dizendo que Deus lhe abençoe e fique com Deus.